Mas você já percebeu como o contexto de casa mudou há muito tempo atrás? Nós tínhamos o contexto de casa com abrigo para uma versão comercial de casa. O que tem hoje não é mais um abrigo, uma casa funcional. O que tem hoje é uma versão comercial, uma versão empresarial de casa, uma versão financeira de casa. E não mais uma casa funcional para se viver. Dentre as características que desapareceram das casas, tá o pouco espaço. Hoje, qualquer espaço funciona. Antigamente, as casas tinham mais espaço, até para que as pessoas se reunissem. Mas não é só isso que eu quero dizer para vocês. É a questão do conforto e do visual e da quebra do minimalismo e de como sua casa agora é projetada para chamar a atenção e expor o que tem dentro. Eu passo por um lugar aqui onde tem uma casa simplesmente linda, linda mesmo. Para mim, é quase uma mansão. Tá? Mansão mesmo de gente rica. Tá? A porta é gigantesca. Eu me sinto em quase Alphaville olhando para aquela casa. Paredes impecáveis, mármore em tudo quanto é lugar. Tudo de vidro, bonito. A escadaria é o auge da casa, tá? Até hoje, e olha que eu confesso que eu já parei, fiquei olhando para aquilo abismado, de ver como fizeram aquela escadaria. Ela faz um curvado assim, ela dobra e abre dois acessos para você subir em curva para casa. Tudo de pedra, né, de alvenaria. Eu achei aquilo absolutamente lindo, bonito mesmo, tá? Não sei se funcional, eu acho que eu teria uma vertigem ali, rolaria aquela porra para baixo, assim, não tinha corrimão, não tinha nada. É claro que uma pessoa com, sei lá, se eu soltasse um dos meus cachorros salsicha ali, ele capotava lá para baixo todo dia, no jeito que eles saem correndo. Tá? Nunca vi o uso da casa, só tive a oportunidade de conhecer. Tá? Áreas gigantescas e abertas. Realmente uma casa muito legal. Tá? Só que é uma casa totalmente comercial e não funcional. Porque a tijolada ali, vai estourar aquele vidro, ele vai levar uma tijolada? Provavelmente não. Tá? Por que não, Batata? Porque ele tá dentro do condomínio, fechado, com segurança, com o caralho a quatro. Tem que entender tijolada ali. Mas, se tivesse, ele ia levar uma tijolada. Que é totalmente o oposto da minha casa, por exemplo. Tá? Que eu gosto muito, diga-se de passagem. Vocês que provavelmente não assistiram o último vídeo, não viram a piada que a gente fez, a brincadeira que a gente fez das trancas e das portas e das barreiras e tudo mais, tá? Por que isso? A gente, quando estava construindo, a gente teve acesso a milhões de portões. E ainda tem mais um monte de portão aqui, tá? Só para vocês saberem. Aqui nós temos portões, tá? 2 ou 3 ou 4 portões ainda para ser instalados aqui. A gente tem mais portão do que coisa. Porque a gente saiu batendo ferro velho, atrás de portões mais artísticos, para poder colocar na casa, no estilo da casa. Tá? Nesse meio tempo, a gente acabou achando portões, como essa porta gigante aqui de aço, que apareceu no vídeo. A gente fez algumas portas maciças, com rebite, com isso e com aquilo também para nós, porque era dentro da temática de castelo do que a gente queria fazer. Tá? A gente queria fazer o forte, que foi batizado como forte antes de ser o forte, já de cara. E o forte é um projeto que visa a autossuficiência. Então, a gente fez isso de verdade. Tá com paredes blindadas enormes, 2 camadas de parede da parte da casa, 2 camadas mesmo, com um vão no meio. Tá? Hortas, 500 metros quadrados de hortas, estrutura subterrânea, academia, lago, isso e aquilo. Tudo dentro de um projeto de sustentabilidade que a gente queria mostrar que 1.000 metros quadrados era muito mais do que suficiente para uma família de 4 ou 5 pessoas se manter. Tá? É claro que a gente mantém muito mais que isso, mantém 8, 9 famílias tranquilamente, 9 pessoas tranquilamente, tá? Onde viveriam 4, a gente tem sobra, a gente vende, troca, negocia, doa, tá certo? Mas a gente tem condições de fazer. Existem muitas estruturas que ainda não foram feitas, mas eu acredito que depois de 5 anos, a gente provou absolutamente que dá para fazer isso. Inclusive, com áreas de acessibilidade, tudo aqui é feito com rampas, tudo aqui é feito leve, para que pessoas fodidas consigam transitar, entrar, sair, mesmo quando tiverem 90 ou 100 anos de idade. Tá? Sim, nós temos uma academia no Forte. Aí, a partir daí, nós começamos com o conceito de que ele seja o mais confortável possível. E isso significa obter o máximo possível das coisas que as vós tinham na casa dela. Então, por exemplo, vocês viram as trancas, aquela coisa toda ali? Quem já veio aqui sabe que a nossa casa é aberta. Aquela parte de lá, a cozinha, as partes que vocês veem, os fogões, onde fica a geladeira, é tudo aberto, não tem parede aberta. Você entra, peça, você vem andando e entra e sai daquilo lá, é tudo aberto. Tudo aberto. Ninguém tem bloqueio de acesso nenhum aqui. Você entra em qualquer lugar aqui, você chega na cozinha, você chega na porta do bunker, você chega onde você quiser. Não tem, tá? É aberto. Por quê? Tem 1 milhão de portões no quintal, tem cachorro, tem alarme, tem detector de movimento, tem tudo, mas é aberto. Se você quiser chegar na porta aqui do quarto, da sala, do bunker, você chega andando. Você não precisa nem fazer nada, você só abre os portões aqui e chega aqui. Tá? Aqui na porta. O que garante é a porta de baixo, só. Mas o resto é tudo aberto. Se você quiser vir, deitar no sofá, fazer na sala, fazer uma boquinha, ou acessar as outras partes, as outras casas, tem uma casa ali no fundo, que é parte de hóspede, você entra. Está completo lá. Você consegue acessar. Pelo mesmo motivo que a mulher tem a casa dela toda de vidro, lá a gente tem uma casa que só a parte privada da casa é fechada, o resto é aberto. Você vê, a galinha foge, vem até aqui, o macaco entra na cozinha, a gente tem passarinho o tempo todo. Entretanto,
É tudo muito confortável. Você entra aqui, vai ver uma penca de mobília antiga. Olha, tá vendo essas mobílias antigas aqui? Pois é tudo antigo. Madeira de verdade, madeira muito robusta. Essa mesa que eu tô falando com vocês, a mesa lá de fora, tudo, os armários da cozinha são armários de metal. Tudo aqui é feito parte na alvenaria, parte na madeira bruta, tá? Construído na mão, bem casa de antigamente. Não tem parede fina aqui. Todas as paredes aqui são grossas, recheadas e cheias de concreto. Tá? A casa é altamente resistente, não são paredes fininhas, não foram usados materiais modernos da moda, porque isso aqui não é uma casa comercial, isso aqui é uma casa para você viver. E ela tem que ser confortável. Você tem que sentar onde você quiser na casa. Você tem que ter áreas para você passar tempo lá dentro. E se você não aprendeu porra nenhuma na pandemia, devia ter aprendido, porque você pode ter que ficar na sua casa por muito tempo. Você pode ter que ficar isolado na sua casa por muito tempo, preso lá dentro. A próxima pandemia pode jogar você numa quarentena de 60 dias sem sair. E a sua casa tem que estar preparada para te abrigar nesses 60 dias. É por isso que eu falei que a taxa de mortalidade de algumas comorbidades são gigantes. Imagina alguém 40 dias trancado dentro de casa sem poder sair e o remédio. Tá entendendo onde eu estou querendo chegar? É aí que fode. Por isso que milhões morreram nos asilos, nos lugares. E ajudar as pessoas como? Como que o remédio, os suprimentos chegavam lá? Chegou atrasado, depois que morreu 500 mil. Vocês estão entendendo? A casa tem que ter essa estrutura. E as casas viraram objetos comerciais, onde até a fundação das casas mudaram. Agora você não precisa mais de fundações como tinham as casas de vó antigamente, ou grossas paredes para te dar conforto térmico. Foda-se o conforto térmico. Conforto térmico é o caralho. Por que você precisa pensar em conforto térmico, meu chapa? Pense em paredes de vidro e aumente os BTUs do seu ar-condicionado. Se você tiver um puta ar-condicionado, você tem conforto térmico. Por que você vai melhorar porões? Por que você vai plantar árvore? Pensa. Você quer uma coisa que mais fode um arquiteto do que árvore? Você não sabia disso? Fode o arquiteto. Não tem uma árvore que presta que você consegue fazer para arquitetura que produza alguma coisa. Não tem. Você vai pegar um cipreste italiano, não sei das quantas, fininho, que vai na frente da casa e não vai ocupar o espaço, deixar o jardim do cara bonito. Isso produz o quê? Porra nenhuma. Nada. Pega agora um caquizeiro, joquezeiro, uma lixia. Vê lá o que acontece. Vê se o arquiteto consegue controlar para o lado que vai as folhas do caquizeiro, para onde ele vai, aquele pé de jabuticaba bonito. Pega um tal cheio de fruta para você ver. Como é que você vai controlar? Ah, mas eu vou fazer um chão de cimento aqui. Vai o caralho. Primeira revoada de passarinho que cagar em tudo, você cancela o chão de cimento e já arranca o piso todo, já deixa na terra para os passarinhos cagar mesmo, porque eles vão vir roubar a sua cerola. Eles vão vir roubar a tua goiabinha. Eles vão entrar nas amoras. Eles vão entrar na cozinha. Sabe aquele negócio de deixar a cestinha de pão em cima da mesa e ir dormir? Não tem aqui. Porque se você deixar, os passarinhos comem de noite. Eles acordam antes de você normalmente. Quando a luz do sol surge, eles já estão tudo picando. O forte tem 3, 4, 5, 6, 7 depósitos. 7 locais de armazenamento específico. 8 com armazenamento de combustível que fica lá fora. Tá? O que é armazenado em cada um dos lugares? Bom, é comida. No outro, água. Nesse aqui, equipamento. Nesse de fora, panelas gigantes. No outro, panela gigante também. A gente tem fogão industrial aqui, tá? Pequeno, mas tem fogão industrial para quando vem bastante gente aqui a gente fazer comida nas panelas gigantes. Lá fora tem caixas, equipamentos, caixa de Natal, coisas desse tipo. É outra área de depósito, tá? Eu posso fazer isso. Na oficina eu tenho mais uma área de depósito e tem a área coberta ali, fechada para armazenar combustível e coisas desse tipo, tá? Materiais químicos, salitre, carvão, enxofre, coisas assim que a gente armazena para cuidar da horta aqui. Tá? Nós temos áreas de armazenamento que simplesmente sumiram dentro das casas comerciais, desses projetos comerciais, que a pessoa paga uma fortuna para morar numa casa de isopor, que ele aceita métodos de construção, novidades lindas que ficam bombando no Instagram, só porque o cara consegue bater o ego na parede sem furar. Mas, na verdade, a privacidade vai para o saco. As grandes casas de vidro que esquentam para o caralho a vida da pessoa, mas pé direito baixinho, né? E falam que é um conforto arquitetônico, na verdade, uma puta de uma restrição, que agora só os apartamentos mais antigos têm uma sacada, com uma janela que abre, que não pode mais, fecha tudo, tranca tudo e põe um ar-condicionado. E a pessoa está sentindo que, morando nesses pombais e nesses apartamentos, ela está bem,
bem melhor do que aquela que vive na casa da avó, verdade? As casas da avó tinham sótão. A casa da avó tinha depósito, tinha locais para você poder fazer armazenamento. Imagina, um food seller tem muita casa, principalmente no interior de Minas e outro lugar que estão sendo demolidas, e quando os caras estão demolindo, eles acham um food seller na casa e cobrem. Sim, porque o conforto térmico fica no subsolo. Porões, então, tem porão, eu vi. Ninguém me contou aqui na minha cidade, numa casa centenária, sendo aterrada. Literalmente, eles quebraram, tiraram todo o piso de madeira incrível da casa, que era o que separava a casa da área do porão, e aterraram o porão. A máquina veio e despejou caminhões de terra até aterrar o porão, e aí eles foram lá e construíram um piso em cima. Várias dispensas. A casa da avó tinha suprimento básico para atender todo mundo que precisava. Eu me lembro disso. Eu me lembro que minha mãe falava, vai lá na avó, se ela tem óleo para emprestar. E a avó tinha. A avó tinha pinga. A avó tinha sal. A avó tinha tudo que era básico para sobreviver. Porque as casas eram feitas para sobreviver. Elas eram programadas para não coexistir com ferramentas de conforto estúpido ou ilusório que existem hoje. As casas tinham armários. Até as panelas mudaram. Hoje, as casas são feitas para paneleiros de até 20 centímetros. E é um desconforto quando alguém vai lá e compra uma frigideira bocuda, daquelas betelas, sabe? Aquelas frigideiras. Não, isso atrapalha. Os fogões foram feitos para não cozinhar mais qualquer coisa, para não cozinhar mais nada. Por quê? Não faz sujeira na cozinha. Não é para você nem armazenar comida em casa, é para você sair e comprar só naquele dia o que você precisa para... E até as geladeiras ficaram menores. Então, eles vão, de toda forma, cortar. Hoje não é comercial. Essas casas não são comerciais. Elas não são feitas para vender. As pessoas não querem. Elas querem o conforto ilusório de um micro sofá que não cabe a porra da bunda delas ficar sentada lá. Quanto mais para o cara se esticar lá dentro. Eles não querem mais privacidade. Eles querem visibilidade. Eles não querem mais segurança. Eles querem uma segurança ilusória que talvez alguém esteja lá olhando por ele a um canto qualquer do condomínio. Muito melhor do que fazer a própria segurança, do que pensar na própria vida. Quanto a cultivo, que é isso? Bonito é a trepadeira, não sei das quantas, que veio da Holanda. E que não produz merda nenhuma, mas que fica ali porque o arquiteto não sei de onde trouxe ela. Agora, um pé de limão é horrível. É feio. Para que eu vou plantar um pé de limão? Só enche o saco. Só enche o saco. Não é? Cai folha. Olha que dádiva. Você sabe quanto de material reciclado você pega de algumas poucas árvores? Você pega a lenha, você pega a fruta, você pega a compostagem. Muitas vezes o pé de amora aqui, os passarinhos atacam o pé de acerola, por exemplo. Eles mordem as sementes e a semente cai no chão, começa a fermentar em cima das folhas da acerola. Algumas brotam, tá? Você recolhe tudo aquilo e joga na compostagem ou no minhocário. As minhocas dão um jeito de limpar tudo e deixar tudo limpo. Olha, minhocas numa casa. Meu Deus, que assombro. A casa de uma pessoa normal tem minhocas. Cara, isso é o maior diagnóstico que a gente tá na merda. Que as pessoas estão na merda. Porque a casa das pessoas não tem mais minhocas. Não tem mais quintal. Não tem mais lugar para o caramelo ficar e tocar o horror. Isso tá ficando sinistro. Porque o cara vai morar num cu de mundo do caralho, com um cachorrinho fifi, e quando estouram fogos de artifício, o cachorrinho surta. Tem danos psicológicos. Precisa de psicólogo de cachorro. Sendo que o caramelo late. Horror, morde os fogos de artifício, igual a Zara faz aqui. A Zara surta com fogos. Ela late para eles, ela morde o ar assim, tac, tac, tac. E o que quer que entre aqui, a Zara morde também. Sabe? Mas mudou. Mudou e a gente tem que assimilar que isso é normal. Que morar numa casa que não é uma casa é normal. E aí a gente entra na questão do Green Man Directive. Quanto uma casa dessa quadra no Green Man Directive pensando em casa? Se ela não tem segurança, se ela não tem portão nem que disfarçado. Qualquer um passa ali e sabe tudo o que está acontecendo naquela casa. Sabe, pode ver tudo que tem na casa. Se o cara hoje acordar e falar, vou colocar uma grade, os vizinhos vão estranhar, porque nossa, tem grade. Nossa, parece um presídio. Nossa, parece, não sei o que, o conceito corre livre. Até o cracudo enfiar o pé na porta da casa. Aí as coisas começam a mudar. Porque o muro sempre foi o ovo. Sempre foi a parte mais importante, o acesso. O controle de acesso, a negação de acesso
para qualquer filho da puta que esteja fora. Isso é controle de acesso. Não esse contexto de casa que não tem nenhum portão. Não tem nada ali. Se você não tem um portão, como é que você vai criar um pitbull? Como é que você vai criar um cachorro de verdade que morde, de guarda, pastor, ali no ar? Se você não tem portão na sua casa. Automaticamente, quando você passa numa casa que não tem portão, não tem muro, não tem nada, que sai direto para dentro da casa, você pode ter certeza que lá não tem um cachorro para proteger. Não tem. Bate o olho na fechadura, é gigante e é uma fechadurinha digital. Acabou. Agora bota uma tranca de verdade lá. Bota uma tranca. Bota barras de aço. Bota alguma coisa. Mas isso é feio. Mas na casa da sua avó tinha. E as pessoas não roubavam a casa da sua avó. Curiosamente, as casas hoje são roubadas. Roubadas, deliberadamente. As pessoas não querem mais montar uma horta, nem sequer no apartamento. Ele podia estar todo arborizado, com um monte de fruta, todos os vizinhos se beneficiarem, mas não. Não vou fazer. Não vou fazer nada de tipo horta comunitária. Vou sair de manhã, voltar e que se foda o resto. E é isso que está acontecendo hoje. Só que quando alguém fala, não, o mundo está legal. O mundo vai ter alguém que vai ajudar em um determinado momento. Alguém vai aparecer e vai socorrer. E é esse pensamento que vai jogar todo mundo na merda. A falta de árvores, a falta de coberturas simples, tá? Você imaginar que tem drone o tempo todo e vendo tudo que você faz na vida. Decorações simples que desapareceram. Festa tradicional que desapareceram. Ó, logo que eu mudei para cá, tinha várias festas tradicionais. Chegava num determinado momento, as ruas estavam cheias de bandeirinha, aquelas fitinhas metálicas. Você sabe o poder que aquela fitinha metálica tem? Aquela fitinha metálica consegue foder com a câmera do drone. Você sabia disso? É, aquela fitinha que é de São Paulo aí. Tem alguém de São Paulo? Vocês lembram das fitinhas que tinha no bairro do Bexiga? Que você andava no bairro do Bexiga, onde tinha a festa da Quiropita ali, que tinha umas fitinhas, tipo umas rabiolas de pipa brilhante, assim, geralmente perto da igreja, sempre tinha. Lembra disso? Pois bem, aquelas fitinhas acabam com o drone. O drone não consegue focalizar, usar a inteligência que vem no drone para focalizar a partir daquelas fitinhas. Aquelas fitinhas quebram a visão do drone. Aquelas que ficavam na Quiropita ali, nos bairros de São Paulo, vários bairros, sabe? Pois bem, né? Elas quebravam. Isso ajudava pra caramba a manter a privacidade, assim, o enfeites, as casas tinham vida. Hoje, minimalismo. O cara coloca minimalismo. E aí, quando você sai dessa visão para uma coisa realmente chique, realmente tradicional, você sente a pancada na cara. Porque tradicional não é essas casinhas de Alphaville meia boca. Tradicional é a casa que tinha aquele sofá lendário de lugar que parecia o que hoje é um sofá de 3 lugares. Aquelas salas enormes, aquelas mesas que você podia sentar, dançar em cima, casas que você podia usar, uma cozinha que você pode fritar um bife e deixar sair fumaça pra caralho. Não uma mini área gourmet jogada em qualquer lugar. As regras continuam valendo para todo bairro silencioso, só que silêncio. Existe o silêncio que fode com os vizinhos e existe o silêncio que é interessante. Quer ver um apocalipse? Pega um funkeiro e põe para morar em Alphaville. Pega um baixa renda e joga para morar, dá uma grana para ele e fala, agora você vai morar em Alphaville. Vê quanto tempo o cara fica lá. Ele entra, ele toca o horror, ele compra uma casa linda, no outro dia ele está na rede reclamando que os vizinhos odeiam ele. É lógico que odeiam. A gente não quer baixa renda misturado com as nossas famílias. Sempre houve essa barreira. Quando eu fiz a postagem e falei essa semana sobre, no comentário, num vídeo que eu assisti aleatório, não lembro mais de onde, sobre os milionários que constroem bunker e não sei o que, tem gente que acha que essa porra é social. É para todo mundo, não é, cara. O milionário construiu um bunker numa ilha privada, com segurança privada, para ele viver privado. Não importa que ele está fudendo o mundo inteiro com os negócios dele. Na hora do apocalipse, ele vai estar lá seguro e você não vai estar. O pobre não vai participar. O pobre vai ficar para pobre. Ninguém quer pedinte. E é por isso que as pessoas vão se isolar e vão sair de perto disso daqui. Eu não quero pobre perto do meu filho, da minha filha. Não quero a possibilidade daquela bebezinha maravilhosa que eu criei, com o leitinho da mamãe, com a papinha do papai, saindo com um mano que vai de funk com ela. Não quero. Por isso que eu vou tirar ela daqui, vou colocar ela para estudar numa escola particular, vou levar ela para longe daqui. Pobre não se mistura. Uma vez no hotel, já acontece diversas vezes, eu vi parar 2 ônibus com voucher. Isso é para deixar qualquer gerente de hotel molhadinho. Você imagina um hotel numa sexta-feira em São Paulo, vazio, porque chega sexta-feira, todo mundo vai embora do hotel, óbvio, é o de negócios. Para 2 ônibus lá entupido de gente. Entupido.
Aí o gerente olha para nossa cara, a gente chegou 2 ônibus, vai dar, sei lá, 100 quartos quase do hotel. A gente manda todo mundo embora. Pode ficar aqui, se vocês quiserem tomar uma água, pago, hein? Não era alguém que ia negociar hospedagem, não. A gente vai achar um hotel para vocês e mandou todo mundo embora. Era melhor o hotel dormir vazio do que toda aquela gente baixa renda dormir dentro do hotel, mesmo com o hotel pago. É melhor que eles vá embora para não se misturar com o hóspede bom. Porque aí o hotel perde estrelas, perde credibilidade, então é melhor que ele vá embora para outro lugar, manda lá para o concorrente que se ferre com ele, aqui a gente não quer. E é melhor deixar passar. Igual cliente ruim, você deixa passar, fica só com os bons, só com aqueles que vale a pena. Esse é o contexto, que vai ser o contexto do mundo inteiro. O milionário vai se isolar, vai se encher de segurança, vai ter locais privados, vai ter, e ele pode meter o horror, ele pode tocar o louco no mundo, porque ele está garantido. Quem não está garantido é quem não se preparou. E eles estão se preparando. Eles estão construindo, eles estão se preparando, porque vai dar merda. Não importa mais quem é que está procurando. Se você vê hoje o mundo sem você fazer nada, meu amigo, minha amiga, sem você fazer nada, já tinha submarino nuclear russo quase se pegando com os americanos. Do nada. Do mais absoluto nada, os americanos acordaram um dia e falaram: vamos explodir a Venezuela, vamos arrancar o Maduro de lá, vamos pegar o petróleo deles. Agora vamos explodir o Irã. Estavam explodindo a Venezuela, pararam um pouco e falaram: com licença, a gente já volta para te explodir. Vamos explodir o Irã. E foram lá. Agora que eu estou te falando, eles estão indo lá explodir o Irã. Movimentações. Você acha que o mundo está para os despreparados? Você acha que dá para você fazer escolhas de merda hoje, como morar numa casinha de isopor? Ou seguir esses negros que falam: olha, eu vou mostrar para você a melhor coisa do mundo. Como você aluga uma kitnet por 15 mil reais. Puta que pariu, eu fiquei imaginando que alguém vai morar lá. Pode ser um quarto para alguém dormir um pouquinho? Podia ser Não, é uma kitnet para alguém morar e o cara está vendendo ali por 300 mil reais um negócio de 5 metros quadrados que você tem que subir uma escadinha desse tamanho para poder chegar lá em cima e dormir. Vai pra puta que te pariu, né? Vai pra puta que te pariu. Você quer um conselho de amigo? Vai pegar uma casa de vó das antigas e reforma ela. Pois é, onde eles vão bombardear, onde tem terras raras, onde tem recursos, onde tem petróleo. Petróleo sempre foi fonte de guerra em qualquer lugar. Sempre foi. E não vai mudar nada isso daí. Aí eu fui lá ver, Eloy, o negócio, o texto do cara. Né? Esse bunker que o cara construiu e tal. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês podem pesquisar isso se vocês quiserem. O Elon Musk, ele tem uma empresa de criação de bunkers, de abrigos. Ele cria abrigos. Tá? É uma empresa formal, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem uma empresa formal que cria abrigos. Tá? Da onde surgiu essa empresa? Do que mudou, o que muda nessa empresa? Por que o Musk tem isso? Tá. É foda. Vocês já viram pilhas de plutônio? Quem sabe o que é isso? Quem sabe que é uma... Pois é. Uma pilha de plutônio é uma pilha que é colocada em satélites. Tá? Uma bateria feita de plutônio ativado que vai para os satélites. Então, quando você vê o satélite entrando no ar, esses satélites de exploração, essas coisas assim, ele abre, sobe para o espaço, abre as anteninhas dele lá e capta a luz solar, não é? E aí ele vai para o espaço sideral lá, filma Hubble, Deus mais qual. Só que chega um determinado ponto que a luz solar não pega mais nele, porque ele está indo fora do sistema solar lá, e a bateria de solar para de funcionar. Como é que ele continua transmitindo dados? Com uma pilha de plutônio, tá? Que é uma bateria de plutônio ativado. Então, literalmente nuclear, tipo uma bateria nuclear. Tá? E ele vai embora com essa pilha por 100 anos. Então, o que o Elon Musk pensou? Falou: bom, se o satélite vai funcionar lá com isso, ele pode funcionar na Terra também, não é? Então, ele abriu uma empresa de abrigos para bilionários, onde o cara já sai com uma bateria dessa. Então, a casa do Mark Zuckerberg tem uma bateria, mais baterias de plutônio, para que ela gere energia por 100 anos no abrigo dele. Essa é a diferença do abrigo do Mark Zuckerberg para o meu. Só essa diferença. Só. A gente aqui gera com placa solar. Ali, ele gera com uma bateria de plutônio, que custa milhões, tá? Mas o Elon Musk começou com essa porque ele teve que fazer para os satélites dele, Starlink, e teve que fazer para mexer com a prata e baterias e tudo mais para empresas dele que lidam com isso, que é energia. Ou você acha que os carros elétricos funcionam como? Aí é que tá? Imagine-se que você tem uma bateria de plutônio e o motor de carro elétrico dentro de um abrigo. Acabou. Sem energia para sempre, você tem iluminação para sempre, você tem portas magnéticas, você tem controle básico digital de tudo. Mas aqui é um robô inteligente, não precisa de robô. Basta você ter automação. A automação é diferente da robótica. Tá? Você tem automação.
a casa com portas magnéticas, aí você senta na porta do bunker do cara e fica. Quando ele abrir essa porta, uma hora essa porta magnética vai abrir, não vai. Mas abrir, o cara vai ficar para fora para sempre. Tá? Então, sim, eles estão cobertos. E a novidade é que agora você tem estruturas tão foda que você não entra mais na estrutura. Você vem pelo alto. Você só consegue acessar através de helicóptero. Mas que absurdo, não pode roubar o cara mais. Porque ele vai vir de helicóptero. No apocalipse, ele vai ter um helicóptero para um transporte para acessar o bunker e você não. Os outros não. Ele vai ter carne, aguil, que nem eles falaram lá. Vai. O menino aí, o Zuckerberg, está criando as melhores raças de boi do mundo. Só que ele está criando isso num ambiente fechado e não é para todo mundo, não é para o cara da ilha, não é para ninguém. Os caras da ilha vão morrer todos. Todos estão mortos. A pior coisa que tem é você ficar à sombra de uma potência. E, num caso de colapso, esses caras serão a potência, as pessoas daquela vila vai conseguir entrar, então vai morrer de fome. Ele vai deixar? Vai. Ele vai entrar no abrigo dele e vai deixar o pau torar lá fora. Porque é para isso que serve o abrigo. E as pessoas não entendem isso. Sempre acham que vai ter alguém que vai salvar, mas não vai. Não vai. Quando o apocalipse acontecer de verdade, assim, com o pau comer, tipo uma guerra nuclear, os abrigos vão ser lotados. Tá? Tem sempre uma área de triagem no abrigo. A minha é aqui na porta. Ó. Isso é uma área de triagem. Tá? Chama a área de triagem. Eu já mostrei nos vídeos onde tem aquela portona de aço. Pois é, que é uma área de triagem. Ó. Aqui dentro tem um lugar que é para ser fechado. Fechado com plástico, fechado com isolamento de SIP, Shelter in Place. Para que isso? Se eu sair contaminado lá, ir para fora e me contaminar, eu volto e paro na área de SIP, onde eu vou ser lavado. Tem um ralo bem aqui embaixo, tá? Então, eu vou ser lavado, água limpa da caixa d'água, e aí eu vou me lavar e vou poder acessar o resto da estrutura subterrânea. Tá? Todo o abrigo tem isso. Essa área de triagem serve, entre outras coisas, para você impedir quem entra e quem sai dos abrigos. Até em abrigos comuns, que esses da Europa. Eu esqueci de Dinamarca, Finlândia. No da Finlândia. Finlândia, você tem duas áreas. Uma área fechada e uma área aberta. Tá? A área aberta, qualquer cidadão pode ir e se instalar lá. Agora, para você subir para a área fechada, você tem que ter alguma especialidade. Tá? Só para você saber, a família do médico vai ser aceita na área de cima. A família do militar, na área de cima. A família de algumas pessoas, na área de cima. Os demais, o povão, na área de baixo. Alguns tipos de engenharia tem uma lista. Tá? Quando a Finlândia publicou aquela lista do que você tem que ter em casa, você tem isso para entrar no abrigo. Tá? Você entrou. Você está lá no abrigo comunitário, no bunker comunitário, 1 milhão de camas lá, que tem mesmo. A parte de cima tem 300 camas. Tem um quartinho para cada um, porque as pessoas vão lá para cima e vão ser triadas na entrada. Os que não forem vão ficar lá embaixo para morrer. Automaticamente viraram gado de corte. Não tem interesse em manter essa pessoa viva. Nem institucionalmente. Ela só está queimando recursos dentro de um abrigo. Vai ficar professor, vai ficar nível gente cientista, que tem uma contribuição interessante para a humanidade, milionários, não pobre. Pobre vai ficar lá morrer. Só para você saber. Isso está no plano da Finlândia. Você baixa o plano da Finlândia, e até a DW chegou a fazer olha que a DW é comunistona pra caramba. Fazer uma matéria falando sobre isso. Tá? Saiu há pouco tempo atrás. Nesse exato momento, agora, eu estou vendo, por incrível que pareça, o Macron, Giorgia Meloni e outros, até uma ala gigante de alemães querendo abrir conversas com o Putin. Sim, com o Putin, aqueles que eles estavam tentando explodir há pouco tempo atrás, querendo guerra. Você sabe por quê? Porque o Trump foda-se para a Europa. Então agora nós vamos voltar para o Trump, porque é um amigo do meu inimigo. É meu inimigo. Não é? Então. Muita gente está lá. Não, a Finlândia distribuiu, abriu o protocolo, abriu os locais, só que os locais são selecionados, não são para todo mundo. Não são. As áreas comuns, você pode ir para lá. Se você chegar com uma mochila, com as coisas que você precisa, você pode se abrigar lá. Se você não tem nada, você está fodido, porque eles não vão te dar nada, eles vão dizer que tem. É um lugar só para você esconder. Tipo você chegar numa casa vazia com alguma mobília ali. Tá certo? Igualzinho os israelenses fizeram e tudo mais. Apesar que o israelense ele foi muito mais simpático nesse sentido, porque ele já faz o abrigo completo, com filtros, isso e aquilo. Os outros não. Os outros você que compre, você que se vire. Ninguém vai fazer para você. Tá? É um negócio que você para pensar, principalmente no que eles estão fazendo com as casas, com as moradias, com esse contexto da casa ter que ser um abrigo, ter suprimentos secretos, ser o mais confortável possível, e principalmente a casa não ser um alvo. Talvez na próxima semana ou na outra, eu já vou trazer uma listinha bem legal para vocês de dicas
Gray Man Directive para casas, tá? De como você pode esconder a sua casa. Obrigado pela presença de todos.